Um engenheiro arrogante, um pedreiro novato e humilde. Bastou uma pergunta simples para o engenheiro humilhá-lo na frente de todos. O que ele não sabia é que aquele novato estava prestes a fazer ele passar a maior vergonha de toda a sua carreira. Fica até o final, porque essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. O sol mal tinha surgido no céu quando Rafael atravessou o portão de entrada da obra. Na mochila surrada, carregava algumas ferramentas básicas e uma marmita simples embrulhada com cuidado. Era o seu primeiro emprego registrado como pedreiro e, apesar da ansiedade, trazia no rosto uma expressão de humildade e determinação. Os trabalhadores mais antigos o observaram de relance. Alguns cochicharam, outros riram discretamente. "Esse aí não aguenta nem uma semana", comentou um servente enquanto misturava a massa. Rafael fingiu não ouvir. Apenas ajeitou o capacete, apertou o nó da botina e caminhou até o mestre de obras para se apresentar. "Rafael Costa, senhor. Vim para começar hoje." O mestre, um homem de voz rouca e olhar desconfiado, apenas apontou para um canto. "Começa ajudando na parte do nivelamento. Depois vê se sabe alguma coisa." Rafael agradeceu e seguiu em silêncio. Foi ali que, pela primeira vez, cruzou com o Dr. Augusto. O engenheiro-chefe caminhava pela obra com postura ereta e olhos frios. Trajava roupas impecáveis e mantinha o tablet preso firmemente na mão. Era conhecido não apenas pela competência técnica, mas também pelo desprezo absoluto que nutria por quem, aos olhos dele, não passava de força bruta. Quando viu Rafael ajustando um nível de madeira com certa dificuldade, Dr. Augusto soltou um sorriso irônico. "Quem deixou o aprendiz brincar de engenheiro?" Alguns operários riram. Rafael, envergonhado, apenas abaixou a cabeça e continuou seu trabalho. Naquele primeiro dia, Rafael se esforçou ao máximo. Seguiu todas as instruções, carregou material, alinhou blocos, manteve o ambiente limpo. Não reclamou da poeira, do peso, nem dos olhares atravessados. Mas não foi o bastante para Dr. Augusto. Durante a inspeção vespertina, o engenheiro passou por Rafael e, sem motivo real, apontou: "Cuidado, garoto, um erro seu e a obra inteira vai torta." O comentário ecoou pelo canteiro como deboche. Rafael apertou os dentes e continuou, mais determinado do que nunca a provar que seu lugar ali não era à toa. Quando o expediente terminou, os operários se reuniram embaixo da cobertura improvisada para ouvir as orientações finais do mestre de obras. Rafael ficou mais ao fundo, em silêncio, observando cada detalhe da construção ao seu redor. Enquanto os demais conversavam sobre o dia, ele estudava. Cada prumo, cada medida. Sabia que se não tinha diploma, tinha olhos atentos. E às vezes, isso valia mais do que qualquer título pendurado na parede. Na saída, passou por Dr. Augusto mais uma vez. O engenheiro nem sequer olhou para ele. Rafael apenas respirou fundo. Ali, naquele chão de concreto bruto, começava uma história que ele jamais esqueceria e que faria o próprio engenheiro lembrar que respeito não se calcula, se conquista. Os dias seguintes foram uma mistura de suor, poeira e silêncio para Rafael. Ele continuava discreto, chegando antes da maioria e saindo só depois que todo o serviço estava concluído. Observava tudo, perguntava pouco e anotava mentalmente cada movimento dos mais experientes. Apesar da dedicação, o desprezo no olhar de alguns colegas era constante. E claro, Dr. Augusto fazia questão de reforçar essa hierarquia invisível toda vez que passava pelo canteiro. Naquela quarta-feira abafada, o engenheiro organizou uma pequena reunião de alinhamento com todos os trabalhadores. Era dia de vistoria interna, e ele queria garantir que cada detalhe estivesse perfeito para impressionar a diretoria. Os operários se reuniram no centro da obra, muitos ainda segurando ferramentas sujas de cimento.
Doutor Augusto, de capacete novo e tablet em mãos, falava com voz firme. Aqui não existe espaço para improviso. Cada um cumpre exatamente o que for mandado. Quem não entender, pergunta. Quem errar, assume as consequências. Rafael ouvia atento, e foi aí que notou algo. Ao revisar a planta que o engenheiro exibia, viu que a linha de escoamento da água estava posicionada perigosamente próxima a uma área de desnível natural. Uma chuva forte poderia causar acúmulo e infiltrações. Rafael hesitou, mas, tomando coragem, levantou discretamente a mão. Doutor Augusto arqueou a sobrancelha. Pois não, aprendiz? Todos os olhos se voltaram para Rafael. Com voz firme, mas respeitosa, ele perguntou. Senhor, desculpe, mas a inclinação do terreno ali, na parte de trás, não poderia causar acúmulo de água? Talvez fosse bom ajustar o desnível. O silêncio foi imediato. Alguns operários já esboçavam um riso contido. Doutor Augusto soltou uma gargalhada seca, carregada de desprezo. Olha só, pessoal, agora temos um novo especialista em hidráulica. Zombou, virando-se para o grupo. Vai me ensinar projeto também, novato? Quer sentar na minha cadeira? As risadas explodiram. Um servente mais ousado gritou. Dá um tablet para ele, doutor! Rafael sentiu o rosto queimar. Abaixou os olhos, mortificado. Doutor Augusto aproximou-se dele, falando alto para todos ouvirem. Aqui a gente trabalha com cálculo, não com olho de pedreiro que nem sabe segurar uma trena direito. Faz o seu serviço e deixa quem estudou cuidar do resto. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer bronca. Rafael engoliu seco. Não retrucou, não olhou para ninguém. Sabia que se falasse seria pior. Sabia que naquele ambiente só teria uma chance de provar seu valor, no trabalho. Após o espetáculo, a reunião terminou em meio a cochichos e piadas mal disfarçadas. Rafael voltou para o seu canto, pegou a pá, o prumo e recomeçou o serviço como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, uma certeza crescia. Ele não precisava revidar, não precisava gritar, não precisava humilhar ninguém. O tempo se encarregaria disso. E naquele canteiro de concreto e vaidade, o tempo estava começando a trabalhar a seu favor. Os dias seguintes pareceram uma repetição cruel para Rafael. Ele trabalhava em silêncio, sob olhares de desprezo e piadas veladas. Cada passo seu era observado, cada movimento julgado, como se estivesse sempre à beira do erro. Doutor Augusto, então, fazia questão de ignorá-lo completamente. Tratava-o como parte do cenário, um estorvo necessário. Mas Rafael, em vez de se abater, observava, e o que via o preocupava mais a cada dia. Enquanto misturava cimento, enquanto carregava blocos, enquanto erguia paredes, seus olhos atentos reparavam nos detalhes que passavam despercebidos para todos, principalmente para o engenheiro. As fundações ao norte da obra começavam a mostrar pequenas fissuras, quase invisíveis. Rachaduras finas, como veias se espalhando pelo concreto. Era um sinal claro. Havia falha no nivelamento e no escoamento da água, exatamente aquilo que ele havia alertado e que fora motivo de chacota. A chuva dos últimos dias piorara tudo. Em alguns pontos da base, o solo estava úmido demais. Em outros, começava a ceder discretamente. Rafael sabia que aquilo era perigoso. Uma obra pode esconder problemas por semanas, mas no momento errado, tudo desmorona de uma vez. Durante os intervalos, tentou falar com alguns colegas. Vocês viram ali perto da sala de equipamentos? O piso está trincando. Relaxa, novato, respondeu um pedreiro mais velho rindo. Concreto novo sempre dá umas rachadinhas. Em outro momento, tentou alertar discretamente o mestre de obras. Senhor, a drenagem da água não está funcionando como deveria. Se chover mais forte... O mestre apenas balançou a cabeça, sem paciência. O projeto está aprovado pela engenharia, garoto. Faz seu serviço e para de querer aparecer. Era como gritar para o vento. Rafael entendeu.
Se falasse de novo, só se humilharia mais. Então, fez o que podia. Registrou tudo. Num pequeno caderno velho que trazia no bolso da calça, anotava as fissuras, a inclinação do terreno, o acúmulo de água, as medidas fora de prumo. No final de cada dia, antes de ir embora, dava uma última volta silenciosa pela obra, como quem se despedia de algo prestes a ruir. E cada vez que saía pelo portão, sua angústia crescia, porque sabia. Uma tragédia silenciosa se preparava sob os pés de todos. Mas ninguém queria ver. Preferiam rir do novato, debochar de suas observações simples, confiar cegamente nos cálculos de tablet exibidos por Dr. Augusto. Até que o tempo, como sempre, faria sua parte. E aí não haveria risos, só choque e vergonha. O céu amanheceu cinzento no dia marcado para a vistoria da diretoria da construtora. A obra estava em ritmo frenético desde a noite anterior. Todos corriam para limpar, alinhar, disfarçar falhas. Era como arrumar uma casa prestes a receber visitas importantes, só que sob toneladas de concreto e ferro. Dr. Augusto estava especialmente agitado. Vestia um uniforme impecável, botas brilhando e o tablet carregado com gráficos coloridos para impressionar os superiores. Rafael, como sempre, chegou cedo. Pegou sua pá, ajustou seu nível de madeira e começou o trabalho de rotina. Mas algo chamava sua atenção. O concreto úmido em um dos corredores recém-finalizados parecia afundar levemente sob o peso. As pequenas fissuras que ele havia anotado dias antes agora eram sulcos visíveis, e ao redor das bases norte, a terra já começava a formar pequenas depressões. O perigo era real e iminente. Durante a manhã, a diretoria chegou. Carros de luxo estacionaram diante do canteiro improvisado. Homens e mulheres bem vestidos desceram com pranchetas e olhares críticos. Doutor Augusto foi ao encontro deles com seu sorriso mais ensaiado. Bem-vindos à nossa futura sede, senhores. Tudo está dentro do cronograma. Melhor dizendo, adiantado. Risos e cumprimentos rápidos. A visita começou. Augusto os guiava pelas áreas recém-erguidas, exibindo planilhas no tablet, citando normas técnicas e números impressionantes. Enquanto isso, Rafael observava à distância e via cada passo da comitiva sobre o piso instável, cada sorriso que ignorava o som oco do solo sob as botas. O coração de Rafael batia acelerado. Foi quando viu algo que gelou seu sangue. Uma das bases principais, sustentando parte do segundo andar, apresentava uma fissura contínua, como se uma linha tivesse sido desenhada pelo peso. O engenheiro falava, gesticulava, se vangloriava, e ninguém notava, até Rafael decidir agir. Sem pensar muito, caminhou até o grupo. Alguns operários o olharam alarmados. Era loucura interromper uma vistoria. Mas Rafael sabia que o risco era grande demais para ficar calado. Com licença, senhores, disse, com a voz firme apesar das mãos trêmulas. Todos se viraram. Dr. Augusto fechou a cara imediatamente. Quem deu liberdade para o peão interromper a visita? Murmurou entre os dentes, mas um dos diretores, curioso, fez sinal para que Rafael continuasse. O jovem respirou fundo. Não quero desrespeitar ninguém, mas acho importante que vejam isso. Apontou para a base rachada. E isso também. Indicou o desnível no piso. O diretor se adiantou. Olhou, chamou outros técnicos. Testaram o chão. Analisaram as marcas. O ambiente, antes descontraído, ficou tenso num instante. O diretor, sério, perguntou: quem aprovou esse nivelamento? Augusto, suando sob o capacete, respondeu rápido. Está tudo dentro do previsto. A estrutura foi calculada para suportar variações mínimas. Variações mínimas? Disse outro técnico, ajoelhado junto à base. Isso aqui não é mínimo. É recalque. O solo está cedendo.
Murmúrios começaram entre os diretores. O engenheiro tentou se justificar, mas os técnicos, agora atentos, começaram a encontrar outros pontos de erro: drenagem mal planejada, nivelamento superficial, falta de compactação adequada. E Rafael, humilde, apenas apontava o que via, simples como um pedreiro, preciso como um engenheiro veterano. Dr. Augusto estava pálido. Sabia que não poderia culpar o solo nem a equipe. A responsabilidade técnica era dele. E agora estava exposta, escancarada, graças àquele novato que semanas antes ele havia humilhado na frente de todos. No final da vistoria, um dos diretores fez questão de falar em voz alta diante de toda a obra. Se não fosse o alerta desse rapaz, provavelmente estaríamos falando de um prejuízo milionário e risco de acidente grave. E virou-se para Rafael. Qual seu nome? Rafael Costa, senhor. Parabéns pela coragem e pela atenção. Precisamos de mais gente como você na construção civil. Os olhos de Rafael brilharam, mas ele apenas baixou a cabeça em sinal de respeito. Atrás, os colegas que haviam rido dele semanas antes agora trocavam olhares constrangidos. E Dr. Augusto? Dr. Augusto não sabia onde enfiar o rosto, porque a humilhação que um dia despejou sobre o jovem agora se voltava contra ele, diante de toda a obra, da diretoria e do próprio orgulho. O ambiente da obra, que antes fervilhava de conversas e risadas fáceis, agora estava mergulhado num silêncio pesado. A vistoria havia terminado. Os diretores já estavam a caminho dos carros, trocando comentários reservados. O engenheiro-chefe, Dr. Augusto, ainda parado no meio do canteiro, parecia menor do que nunca. Ninguém ousava se aproximar, ninguém mais ousava rir. O mestre de obras, que também ignorara os primeiros alertas, apenas balançava a cabeça de um lado para o outro, visivelmente envergonhado. Rafael continuava ali, perto dos sacos de cimento empilhados, sem buscar protagonismo. Não vibrava, não se gabava. Apenas fazia o que sempre fizera, observava em silêncio. Foi então que Dr. Augusto, constrangido, reuniu o restante da equipe para uma reorientação técnica. Mas todos sabiam que era uma tentativa desesperada de salvar a própria imagem. Chamou os operários para perto, ajeitou o capacete com mãos trêmulas e iniciou. Tivemos alguns pontos de atenção na vistoria de hoje. Nada fora do controle. Tudo será resolvido conforme os ajustes necessários. Ninguém respondeu. Ele pigarreou, olhando discretamente para Rafael, como se quisesse medir o que dizer a seguir. Foi então que o diretor técnico da construtora, que ainda estava na obra, interrompeu. Dr. Augusto. Todos se viraram. A partir de hoje, recomendo que escutem mais os olhos de quem está no chão, disse apontando para Rafael. Porque nem sempre o diploma é o que garante que a base esteja firme. O engenheiro ficou vermelho, tentou forçar um sorriso amarelo. Claro, toda opinião é bem-vinda. O diretor não sorriu de volta. Apenas entrou em seu carro e partiu. Quando os motores se afastaram, Dr. Augusto ficou parado, imóvel. Sabia que todos ali tinham visto. Sabia que perdera mais do que autoridade. Perdera o respeito. Tentou então se aproximar discretamente de Rafael. Chamou-o de canto com voz baixa. Rafael, obrigado pela observação de hoje. Foi útil. Rafael olhou nos olhos do engenheiro. Não havia ódio. Não havia vingança. Havia apenas a serenidade de quem sempre soube o que estava fazendo. Com respeito, mas firmeza, respondeu: a gente constrói obra com material bom, mas constrói respeito com humildade, doutor. Dr. Augusto ficou sem palavras. Abaixou a cabeça, envergonhado. Era a primeira vez em anos de carreira que alguém, sem ofender, sem gritar, o fazia refletir tão profundamente. Ali, naquele momento simples, o pedreiro novato, que fora humilhado na frente de todos, se tornava, sem dizer mais nada,
o verdadeiro mestre daquela obra. No restante da semana, Rafael virou referência. Colegas que antes o desprezavam, agora buscavam sua opinião. O mestre de obras começou a chamá-lo para revisar esquadros e nivelamentos. E até doutor Augusto, aos poucos, passou a consultá-lo de forma discreta. Rafael não mudou seu jeito, continuava humilde, observador e silencioso, porque sabia que os tijolos do respeito não se erguem com palavras, se constroem no olhar, na postura e, acima de tudo, na verdade. E a verdade é que naquela obra quem realmente sustentava tudo não era o diploma, era a experiência, a coragem e a humildade de um simples pedreiro. A obra seguiu nos dias seguintes, mas o ambiente havia mudado. O que antes era um campo de egos inflados, agora respirava respeito. Rafael trabalhava do mesmo jeito, quieto, dedicado, atento. Não precisava de palmas nem de discursos. Aos olhos dele, a obra era o que sempre fora, um espaço para construir, não para competir. Mas aos olhos dos colegas era impossível ignorar. O novato, que havia sido alvo de piadas, era agora chamado discretamente para conferir medidas, revisar fundações, opinar sobre detalhes. Não como ajudante, mas como quem entende do que faz. Em uma manhã qualquer, enquanto verificava o prumo de uma nova parede, Rafael ouviu uma voz atrás de si. Era Dr. Augusto. Dessa vez, sem arrogância. Rafael, pode dar uma olhada nesse alinhamento comigo? Rafael virou-se. Por um instante viu não o engenheiro orgulhoso que o humilhara, mas um profissional querendo aprender, mesmo que silenciosamente. Apenas assentiu com a cabeça e caminhou junto dele. Ali, lado a lado, sem títulos ou cargos, eles trabalharam. Porque na prática, sob o peso do concreto, o que sustentava aquela obra era algo muito maior que status. Era a humildade aprendida à força. Era o respeito reconstruído em silêncio. No final da semana, uma pequena confraternização improvisada reuniu os operários. Churrasco simples, música baixa, risadas discretas. O mestre de obras, homem sisudo, chamou a atenção de todos por um momento. Levantou um copo plástico e disse: nem sempre a gente reconhece quando um mestre passa pela obra. Às vezes, ele vem disfarçado de novato. Todos olharam para Rafael. O jovem apenas sorriu, envergonhado, e baixou os olhos. Não precisava de aplausos, não precisava de troféus. O que ele conquistara ali era muito mais valioso, porque havia erguido a verdadeira construção, o respeito. Algo que nenhuma viga, nenhum bloco e nenhum diploma poderia sustentar sozinho. Enquanto o sol descia no horizonte, pintando de dourado as paredes recém-erguidas, Rafael encostou a pá no chão, respirou fundo e olhou para o que havia ajudado a levantar. Uma obra sólida, feita não apenas de cimento e ferro, mas de coragem silenciosa, de dignidade intacta, de força invisível aos olhos apressados e de um valor que o tempo, a vaidade e a arrogância jamais poderiam derrubar. Numa obra, é fácil levantar paredes. Difícil mesmo é levantar respeito. E Rafael provou, com silêncio e dignidade, que experiência e caráter não vêm com títulos, vêm com atitude. Se você gostou dessa história, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa lição e aproveita para dizer de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E se inscreve no canal, porque aqui eu vou continuar trazendo histórias emocionantes e surpreendentes como essa. Até a próxima!